Fala pessoal, como todos vocês já devem saber, nós hoje, nessa sexta-feira, nós desgraçadamente perdemos John Lodge, baixista, compositor, co-vocalista, um dos líderes criativos do The Moody Blues. Ele tinha 82 anos, o falecimento dele foi anunciado em comunicado pela família, né? A família que ele deixou, né? Composta pela sua esposa, Kristen Lodge, com quem ele era casado há mais de 50 anos, os 2 filhos dele, né? E é uma perda, né, muito grande, não só para o rock progressivo, mas também para a música como um todo, né? Ele tinha 82 anos, teve o seu falecimento meio que anunciado como algo inesperado e etc. E até relatos de outros músicos e de outros colegas de convivência de vida dele relatam que há poucas semanas ou há poucos até dias ele tinham tido contato com ele, etc. O Tony Iommi, né, que também é de Birmingham, onde o John Lodge viveu e etc., onde o Moody Blues né, falou que tinha se encontrado com ele recentemente, etc., então foi uma perda muito inesperada, né, e é uma das perdas que a gente olha na música e sinalizam o quanto esses grandes nomes, assim, do cenário do prog, das grandes bandas, estão indo embora, né? E vale lembrar que o John Lodge já é o integrante em menos de um ano que morre, né, do Moody Blues. Vale lembrar que o Mike Pinder no finalzinho, no apagar ali das luzes de 2024 também nos deixou. Fora os outros integrantes também, né, o Grammy Edge e o Ray Thomas. Isso falando, claro, da formação clássica. E o único remanescente hoje é o Justin Hayward, né, que inclusive já se pronunciou, né, e apesar ali da relação por vezes conflituosa, né, dentro da banda e tudo mais, os dois sempre formaram, né, no Moody Blues uma das duplas mais icônicas e mais próprias dentro da história do rock progressivo e do que a gente chama de rock sinfônico, entre aspas, embora seja um pouco de reducionismo, né, de erro, a gente reduzir, claro, o Moody Blues a isso, né. E uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção no John Lodge, né, eu sou músico frustrado, então eu sempre quis ouvir os trabalhos, assim, muito dos timbres dos próprios instrumentos ali, para tentar captar ou imaginar, sei lá, no ápice da minha inaptidão como músico, imaginar, sei lá, o que aqueles caras estavam tentando fazer ao interpretar as linhas que eles tocavam nas suas respectivas músicas. E o Moody Blues pra mim sempre foi uma banda muito interessante nesse sentido, porque o som deles, eles começaram a carreira com um som muito orquestrado no Days of Future Past, no In Search of Lost Chord, e depois eles foram evoluindo ali o seu som, claro, né, em discos até posteriores dos anos 70, o Sergeant Soldier, no Octave, né, e o do início também da década, o Question of Balance, esse é o meu predileto do Moody Blues hoje, né, às vezes muda, né, porque a discografia da banda é muito boa, e pros anos 80 ali, né, e ali você tinha uma banda com muitos recursos, você tinha o John Lodge ali no baixo, e você tinha o Justin Hayward na guitarra, eles dois funcionando como a grande mola criativa da banda. No início o Mike Pinder também tinha uma participação muito forte, mas ao cursar do tempo ele foi largando o Moody Blues de mão. Ele já não tinha interesse em continuar na banda, então os dois assumiram muito desse papel. E o John Lodge, né, além dessa questão criativa e do vocal dele, que formou uma das harmonias mais extraordinárias do prog junto com Hayward, né, é um bálsamo você poder, sei lá, ouvir as harmonias desses álbuns e de músicas como Night in White Satan, Eyes of a Child, Melancholic Man, Isn't Life Strange, e etc. E além de várias outras, né? Eles dois formaram muito essa dupla e
ao cursar dos discos da banda, você tinha uma presença muito forte do John Lodge, claro, como baixista, mas um baixista muito próprio, aquele tipo de baixista que servia a música, que, claro, exibia um virtuosismo, mas tinha uma elegância na maneira de tocar e uma propriedade que fazia com que o seu baixo e a sua presença ali dentro do grupo fosse algo que, por vezes, a gente nem notava, mas que era algo tão impressionante, tão imprescindível pro som dos caras, que na ausência dele a gente fala, putz, cara, cadê aquele baixista, né? Aquele baixista, aquele tipo de músico que tá tão entranhado na música, nos arranjos, nas composições, que numa ausência dele, nesse momento de tristeza, de falecimento, a gente percebe muito o quanto ele era importante, o quanto ele foi importante pro Moody Blues, até no momento de renascimento do grupo, quando eles eram ainda no iniciozinho da carreira. Eles já tinham feito os primeiros discos, né? O primeiro disco, os primeiros trabalhos, na época ainda que o Danny Lane, que mais tarde entrou no Wings, ainda era da banda, e ele substituindo Cliff Warwick, né? Ele levou o Moody Blues para um outro tipo de som ali, junto com Justin Hayward, né? De uma maneira muito bem feita e muito brilhante, né? É chover num olhado eu recomendar para vocês os discos, obviamente, do The Moody Blues, sobretudo os dois primeiros, né? Com ele na formação, que a gente pode considerar uma estreia, né? O disco de estreia de 6566 é algo que nem os caras consideravam durante muito tempo e etc, né? Até porque era uma outra banda, uma outra proposta. Ali era um balão de ensaio, entre muitas aspas, né? E é lógico, eu tenho que recomendar aqui para escuta de vocês o Days of Future Past e o In a Search of Lost Chords, dois dos discos dos primeiros álbuns conceituais de rock progressivo da história, né? O Days of Future Past narrando a jornada dia a dia de um homem, etc, e seus dilemas, seus sonhos e algo do gênero. E In the Search of Lost Chords também um pouco desse conceito, usando como base a procura por respostas das angústias da vida, que a gente pode interpretar até como um estágio desse mesmo personagem do Days of Future Past de 1967, e dessa vez fazendo um paralelo com o momento que o próprio Moody Blues passou a viver ali dentro do cenário musical inglês, porque a banda já estava começando a se manter em uma maior relevância, do flop total do início da carreira, eles já estavam começando a se amalgar ali em repercussão e etc, ao passo que os discos seguintes, o For All Children's Children e o On a Threshold of a Dream e o In a Question of Balance, essa sequência de tríade, viu o grupo praticamente dominar as paradas inglesas ali no fim dos anos 60 e as paradas americanas também. É um erro que muitas pessoas cometem de falar que a partir da fase do Long Distance Voyage foi quando o Moody Blues passou a ser uma banda muito benquista nos Estados Unidos. Isso não é verdade. E, claro, recomendar esses discos é o beabá, como eu tava falando, né? Mas eu gostaria de recomendar um outro álbum, né? Um disco extraordinário de 1975. O John Lodge, ele teve uma carreira solo, né? Uma carreira solo mais ativa nos últimos anos, que foi quando o Moody Blues de fato se dissolveu, né? E eu queria recomendar para que vocês ouvissem com muita atenção, principalmente pessoas que são fãs do Moody Blues ou conhecem um pouco da obra da banda e etc. E discos espaçados ali, não acompanham a ferro e fogo, digamos assim. Os dois primeiros discos solo do John Lodge, né, que é o Blue Jays de 75 e o Natural Avenue de 77. Principalmente o primeiro disco solo, que é o Blue Jays de 75. Por quê? Em 1972, entre 72 e 76, 77, o Moody Blues passou 5 anos em hiato. A relação entre os caras estava horrível na época e eles até fizeram estrategicamente esse ato como uma maneira até deles se preservarem para que os integrantes não odiassem uns aos outros e nunca mais quisessem ver a cara um dos outros ali e tudo mais, porque a relação foi se desintegrando ali aos poucos, algumas pequenas rusgas e entreveros em gravações
de discos, em turnês e etc. E foi formando um clima meio ruim na banda. Meio não, bem ruim. E durante esse período os caras foram fazendo outros trabalhos, foram se dedicando a outras atividades. E o John Lodge e o Justin Hayward, né, eles dois como epicentro até criativo da banda, né, eles são, a gente pode dizer, as duas caras do Moody Blues, né. Eles dois não foram diferentes e etc. E em 1974 eles voltaram a se conectar, né, aos poucos, no início do ano. Eles fizeram até uma pequena série de shows juntos, de apresentações de duo dos dois. E eles inicialmente até estavam com planos de retomar o Moody Blues, mas eles preferiram deixar a coisa um pouco assentada, não envolver o Graham Edge, o Mike Pinder na época, também nessa volta e tudo mais, né? E eles, em 1974, eles resolveram fazer um disco, um repertório que fosse inteiramente de um álbum voltado e dedicado a lembranças e experiências que eles tinham nas suas vidas naquele momento. Então eles fizeram, entre aspas, um pacto de que o álbum que vê seu repertório do Blue Jays fosse um disco inteiramente baseado nessas observações que eles tinham perante as suas próprias histórias, né? Então, e muitas das músicas, elas são dedicadas, inclusive, às relações de um para com os outros. Então ele é um disco muito pessoal, um disco que tem letras que falam sobre o impacto da música na vida deles. Alguns discos narram até sobre sonhos que eles tinham na época do lançamento, na gravação do disco, na verdade, etc, né? E também alguns sentimentos gerais que eles tinham perante eles mesmos, mas que poderiam servir, entre aspas, de moral a outras pessoas, né? Uma lição, entre aspas, de vida, num estilo muito pessoal, com letras muito reflexivas, que sempre foram grande parte da marca do Moody Blues, pelo menos nos primeiros discos, né? Então, grande parte das letras do Blue Jays são voltadas a isso e etc. São voltadas a esse lado muito de diário de pessoal, né? Diário pessoal da banda, entre muitas aspas, né? Mas deles dois, da relação deles dois. E é um disco muito voltado a essa parceria, e é um disco que eu recomendo demais, e é um disco que propositalmente eles queriam fazer o som orquestrado do Moody Blues, mas sem os sintetizadores e sem o aparelhamento, entre muitas aspas, em arranjos, em até no estúdio, que a banda usava. Então você tinha os lados orquestrais, mas sem a participação de teclados. As orquestrações, elas vinham dos cellos, dos violinos e tudo mais. E isso gera um caráter muito artesanal e muito bonito pro disco, que é um disco, entre aspas, muito coadunante ao som que o Moody Blues faz, mas com uma pitada um pouco mais pessoal dos dois, o que eu acho um disco ótimo, né? E o Natural Avenue também, né? O disco ele foi feito basicamente a 4 mãos, embora tenha uma música que eu não vou me recordar qual agora, teria que ver, que os integrantes do 10cc, os 4, né, o Eric Stewart, o Graham Goldman, o Lou Cream e o Kevin Godley participaram. Né, eu acho que ela foi lançada até em compacto ou qualquer coisa que o valha, e que representam muito bem o disco, mas o disco foi feito muito a 4 mãos e com esse string ensemble no estúdio, curto também, que não eram as orquestras, nem os tipos de orquestrações que o Peter Knight usualmente fazia nos discos da banda, era um outro tipo de verve. E eu recomendo esse álbum pra vocês, né? Ele também lançou outros discos, lançou mais discos recentemente. Ele lançou um disco bem interessante, né? Que foi o My Sojourn, né? Que é uma releitura musical do Days of Future Past, que ele fez agora em 2023, reimaginando, revisitando, entre aspas, os temas daquele disco de 1967 e correlacionando aquela música pro que era o John Lodge
de 2023, né? Então ele meio que fez esse exercício de reimaginar o disco. E dentro desse disco, né, que é o Blue Jays, tem uma música muito emblemática, que eu lembro bem dela, que é uma música chamada Saved by the Music, né? Que ele fala, que o próprio nome do título fala salvo pela música e etc. E a gente pode dizer que o John Lodge sempre foi esse cara que lutou a ferro e fogo pela música, lutou a ferro e fogo pelo Moody Blues em momentos muito difíceis da banda, em períodos onde teve muita turbulência interna, turbulência até externa e etc, né? E principalmente tem como seu legado a construção de uma obra muito presente, atuante e muito forte, impactante, né? Clássicos fenomenais da discografia da banda não existiriam sem ele. Músicas maravilhosas como algumas das que eu citei, Gemini Dream também, da fase posterior, né? Mas, sem sombra de dúvida, para mim, as duas melhores músicas que definem toda a beleza, a magnificência do John Lodge como compositor são, claro, Eyes of a Child. Essa música, ela toca fundo, assim, na minha alma. Uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi do Moody Blues em toda a discografia e etc, né? Embora, pô, você tem uma discografia enorme, uma discografia tão imensa, intensa como a dos caras, assim, né? E você tem ela e, pra mim, cara, além dela, eu preciso... É um disco que é totalmente notório, né? O beabá, entre aspas, do The Moody Blues, porque esse disco acabou ganhando uma nova conotação. Mas, assim, a sessão final de The Afternoon, né? Com Time to Get Away, aquilo ali é de emocionar, assim. Forever Afternoon também é uma coisa linda, que também é uma composição dele com Justin Hayward. Mas pra mim essas duas músicas, além de, claro, várias outras, né, resumem muito bem o que foi um cara que foi salvo pela música, foi um grande servente da música em sua melhor qualidade, como baixista, numa elegância, numa presença artística muito forte. Que descanse em paz o John Lodge. Fica aqui a minha sincera condolência, etc. Pretendo muito em breve fazer vídeo aqui no canal sobre Moody Blues também, né? E é isso. Tchau, tchau.